Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 31. Lacre de cera vermelha. Eamon Valda avançava aos poucos pelas ruas lotadas, os passos do Capão Negro abafados pelo barulho da multidão de Amador. O suor brotava de cada poro, intensificado pelo calor da armadura e da placa peitoral. Os metais haviam sido polidos à perfeição e reluziam mesmo sob a camada de poeira. O calor só aumentava com o manto branco feito a neve estirado sobre a anca larga do cavalo musculoso. Ainda assim, Eamon era tão bom em esconder o incômodo que quem ouvisse pensaria que aquele era um agradável dia de primavera. Ele se esforçava ao máximo para ignorar as mulheres e os homens sujos que pediam esmola na rua. Havia até mesmo crianças, todos com rostos desolados e roupas desgastadas pela viagem. Até ali havia mendigos. Até ali. Pela primeira vez na vida, não sentiu seu humor melhorar ante a visão majestosa das grandes muralhas de pedra da Fortaleza da Luz. Uma construção inexpugnável cheia de torres e estandartes. O bastião da verdade e da retidão. Desmontou no pátio principal e jogou as rédeas para um filho, vociferando algumas instruções de como o sujeito deveria cuidar do animal. O rapaz sabia o que fazer, claro, mas Valda precisava descontar a raiva em alguém. Havia homens de manto branco andando apressados por toda parte, todos parecendo muito enérgicos e ativos, apesar do calor intenso. Eamon torcia para que aquela prontidão para resolver as coisas fosse além das aparências. O jovem Dain Bornhald veio correndo pelo pátio, apertando o punho contra o peitoral em uma saudação animada. Que a luz o ilumine, milord capitão. Fez boa viagem de Tarvalon, espero? Ele estava com os olhos vermelhos e fedia conhaque. Não havia desculpa para o sujeito estar bebendo durante o dia. A viagem pelo menos foi rápida, grunhiu Valda, descalçando as luvas e enfiando-as no cinturão da espada. A resposta atravessada não fora motivada pelo cheiro de conhaque, embora fosse repreender o rapaz por conta daquilo. A jornada, de fato, fora rápida, considerando a distância. Recompensaria a legião com uma noite na cidade, assim que os homens acabassem de montar o acampamento ali nos arredores de Amador. A jornada fora rápida, mas ele não estava nada satisfeito com as ordens que o convocaram de volta, justo quando uma forte ofensiva poderia ter tombado a torre, já frágil, e deixado as bruxas enterradas sob os escombros. Ele e seus homens tinham viajado a um passo impressionante, mesmo que cada dia tivesse sido pontuado por notícias ainda piores que as anteriores. Ao Thorin Kemenin. Não importava que o homem fosse um dragão falso ou verdadeiro. Era um homem capaz de canalizar. E essa capacidade só existia em Amigos das Trevas. Uma turba de devotos do dragão em Altara. Aquele tal de profeta arrastando sua galé por Gialdan e pela própria Amadícia. Ao menos conseguira matar parte daquela escória. Embora fosse difícil enfrentar inimigos que estavam mais dispostos a bater em retirada e se misturar em meio à multidão do que a lutar. Gente que conseguia se esconder entre os malditos refugiados. Uma turba de errantes desmiolados que pareciam pensar que Altor acabara com toda a ordem do mundo. Mas ele encontrara uma solução para aquele desastre, ainda que não tivesse sido totalmente satisfatória. Sua legião deixara as ruas cheias
e os corvos provavelmente comeriam até explodir. Bando de... Se não podia diferenciar a gentalha do profeta da multidão imunda de refugiados, então melhor matar qualquer um que obstruísse seu caminho. Os inocentes deveriam ter ficado em suas casas, onde era o lugar deles. O Criador abrigaria os justos, afinal. Para Eamon Valda, os errantes foram apenas as ameixas no bolo. Ouvi boatos na cidade de que Morgase está aqui, comentou. Não acreditava naquilo, ainda mais porque mais da metade dos rumores em Andor especulava sobre quem teria matado Morgase. E então foi uma grande surpresa quando Dain aqueceu. A surpresa virou desgosto conforme o jovem ia tagarelando sobre os aposentos de Morgase e as caçadas de que ela participava, sobre quão bem a mulher estava sendo tratada por ali, e como Dain achava que ela logo assinaria um acordo com os filhos. Valda não escondeu a cara de desgosto. Bem, não devia ter esperado coisa melhor de Niall. Ele tinha sido um dos melhores soldados de sua época, sempre visto como um grande capitão. Mas a velhice acabou amolecendo o homem. Valda se deu conta disso no instante que recebeu as ordens de senhor capitão comandante em Tarvalon. Niall deveria ter se deslocado até Tear com o batalhão assim que começou o burburinho a respeito de Altor, e assim teria conseguido reunir a força necessária durante a marcha. Nações inteiras teriam aderido à marcha dos filhos contra um falso dragão, pelo menos no começo. Agora, Altor estava em Caemlyn, forte o bastante para assustar os mais covardes. Mas Morgase estava ali. Se Morgase estivesse sob a responsabilidade de Eamon, ela teria assinado aquele acordo logo no primeiro dia, mesmo que alguém precisasse segurar sua mão ao redor da pena. Pela luz, aquela mulher aprenderia a dar um pinote toda vez que lhe a mandasse pular. E caso se recusasse a voltar para Andor com os filhos, ele a levaria amarrada em um mastro. Ela daria um ótimo estandarte para conduzir a ofensiva até Andor. Dain foi atrás dele, solícito, sem dúvida esperando um convite para o jantar daquela noite. Por que não plantaram uma espada na barriga desse tranqueira? Como era um oficial mais baixo na hierarquia, ele não podia convidar um mais antigo, porém, deixava bem claro que queria conversar com seu velho comandante sobre Tarvalon, talvez até sobre seu falecido pai. Valda não gostava muito de Joffran Bornhald. O homem era muito mole. Encontro você às 6 para jantar no acampamento, e quero que esteja sóbrio, filho Bornhald. Não restava dúvidas de que Dain Bornhald andara bebendo. O jovem ficou um instante boquiaberto e gaguejou uma resposta sem jeito antes de fazer a saudação e partir. Valda se perguntou o que teria acontecido. Dain tinha sido um bom jovem oficial. Ele se preocupava demais com besteiras, como arranjar provas de culpa, quando não havia como obtê-las. Mas mesmo assim era bom. Esse Valda é um tremendo filho da puta mesmo. Não era mole como o pai. Uma pena vê-lo se perder na bebida. Resmungando sozinho, os oficiais bebendo em plena Fortaleza da Luz, mais um sinal de que a influência nefasta de Niall apodrecera todas as maçãs do cesto. Valda foi até os seus aposentos. Pretendia dormir no acampamento, mas um banho quente não seria nada mal. Um jovem filho de ombros largos se aproximou de Valda no corredor de pedra bruta. O cajado de pastor escarlate, símbolo da mão da luz, despontava por trás do fulgurante sol dourado em seu peito. Sem parar de andar, sem sequer olhar para Valda, o questionador murmurou em um tom muito diferente. Milord Capitão talvez devesse visitar o Domo da Verdade. Valda franziu o senho. Não gostava de questionadores. A seu modo, eles até faziam um bom trabalho, mas sempre tivera a sensação de que aqueles homens só optavam pelo cajado para evitar enfrentar um inimigo armado. Ele quase começou a falar, levantando bem a voz para vociferar uma bronca, mas se deteve. Questionadores eram desleixados com a disciplina, mas um Hellis filho jamais falaria daquele jeito com o senhor capitão,
sem que houvesse um motivo. Talvez o banho pudesse esperar. O domo da verdade era uma visão maravilhosa, e o lugar enfim o ajudou a recobrar um pouco do bom humor. O exterior da construção era todo branco, e o interior floreado a ouro refletia a luz de 1000 lampiões pendurados no teto. Espessas colunas brancas sem adornos, polidas até reluzirem, circundavam a câmara. Mas o domo propriamente dito se estendia por mais de 100 passadas, sem nenhum suporte, e tinha 50 passadas de altura no cume, encimando o centro do aposento. Era lá que ficava o estrado simples de mármore branco, apoiado no piso também de mármore branco, onde o senhor capitão comandante dos Filhos da Luz se posicionava, de pé, para se dirigir aos filhos nas reuniões mais solenes, nas cerimônias mais sérias. Um dia, ele ficaria ali, de pé. Nial não viveria para sempre. Dezenas de filhos perambulavam pela enorme câmara. Era mesmo uma visão maravilhosa, embora ninguém, além dos filhos, jamais pudesse aproveitá-la. Bem, não recebera um chamado para admirar o domo. Disso tinha certeza. Por trás das grandes colunas havia fileiras de colunas menores, tão simples e tão bem polidas quanto as maiores, além de nichos imensos onde afrescos de mais de 1000 anos ilustravam cenas de triunfos dos filhos. Valda percorreu o aposento, observando cada reentrância. Enfim notou o homem alto e agrisalado, examinando uma das pinturas. Serene Alatar, sendo conduzida ao cadafalso. A única Amelin que os filhos conseguiram enforcar. A mulher já estava morta na ocasião, claro, até porque é difícil conseguir enforcar uma bruxa viva. Mas não era esse o ponto. 693 anos antes, a justiça havia sido feita de acordo com a lei. Algum problema, meu filho? A voz era suave, quase mansa. Valda se enrijeceu um pouco. Radan Azunawa até podia ser o grande inquisidor, mas ainda era um questionador. E Valda era um senhor capitão, ungido pela luz. Não há alguém a ser tratado como meu filho. Não que eu tenha percebido, respondeu sem rodeios. Azunawa suspirou. Seu rosto abatido era um retrato do sofrimento de um mártir, e o suor poderia ter passado por lágrimas. Mas seus olhos profundos pareciam arder com o calor que cozinhara toda a carne que lhe faltava nas bochechas. Em seu manto havia apenas o desenho do cajado, sem nenhum sol reluzente, como se ele não fizesse parte dos filhos. Ou, talvez, como se estivesse acima de todos. Vivemos tempos confusos. A fortaleza da luz abriga uma bruxa. Valda se conteve para não lançar um olhar irônico ao outro homem. Covardes ou não, os questionadores podiam ser perigosos até para um senhor capitão. Aquele ali talvez jamais conseguiria enforcar uma Amelin, mas de certo sonhava em ser o primeiro a enforcar uma rainha. Valda não se importava se Morgase morreria ou não, desde que antes pudesse arrancar toda e qualquer serventia da mulher. Optou por simplesmente não responder, e as espessas sobrancelhas grisalhas de Azunal abaixaram, aumentando a cavidade de seus olhos, até eles parecerem espreitar de dentro de cavernas escuras. Vivemos tempos confusos, repetiu, e não podemos permitir que Nial destrua os filhos da luz. Valda ficou longos minutos parados, examinando a pintura. Talvez o artista tivesse sido bom, talvez não. Não entendia nada daquelas coisas, e ligava para isso menos ainda. Bem, os sujeitos fizeram um trabalho decente com as armas e armaduras dos guardas, e a corda e o cadafalso pareciam reais. Daquilo ele entendia. Estou pronto para ouvir, declarou por fim. Então vamos conversar, meu filho. Mais tarde, quando houver menos olhos para ver e menos ouvidos para ouvir. Que a luz o ilumine, meu filho. Azunawa saiu andando sem mais uma palavra, o manto branco ondulando de leve, os passos ecoando tão alto pelo aposento que parecia que o homem estava tentando cravar as botas nas pedras. Alguns dos filhos se curvaram em profundas reverências quando ele passou.
De uma janela estreita bem acima do pátio, Niall ficou olhando enquanto Valda desmontava. Falava com o jovem Bornhald e saía a passos firmes e irritados. Valda sempre estava irritado. Se houvesse como convocar os filhos que estavam em Tarvalon e deixar Valda por lá, Niall teria feito isso alegremente. O homem até era um comandante de batalha competente, mas era mais talhado para lidar com multidões em polvorosa. Sua única ideia de tática era investida, e a sua estratégia também era investida. Balançando a cabeça, Niall seguiu para a câmara de audiências. Tinha assuntos mais importantes que Valda com que se preocupar. Morgause ainda resistia, firme feito um exército com vantagem territorial, água de sobre moral elevado. A mulher se recusava a admitir que estava encurralada em um vale sem saída, e que seu inimigo é que tinha vantagem do terreno mais elevado. Bauer se levantou da escrivaninha assim que Niall entrou na antessala. Omerna veio aqui, milord. Deixou isto. O homem indicou um maço de papéis amarrados com fita vermelha sobre a mesa. E isto. Ele estreitou lábios finos quando tirou do bolso um minúsculo cilindro de osso. Resmungando, Niall pegou o tubo e foi para a câmara interna. Por algum motivo misterioso, Omerna estava mais inútil a cada dia. Deixar os relatórios com Bauer já era ruim o bastante, a despeito das bobagens que de certo continham. Mas até aquele maldito sabia muito bem que não deveria entregar nenhum daqueles tubos com 3 listras vermelhas a ninguém que não o próprio Niall. Analisou o tubo à luz de um lampião para examinar o lacre de cera, intacto. Abriu o lacre com a unha do polegar. Precisava ter uma conversa muito séria com o Merna. Deixar o sujeito com tanto medo que ele imploraria para ser incendiado pela luz. O imbecil não seria um bom disfarce para o verdadeiro chefe da espionagem, se ao menos não tentasse fazer o trabalho da melhor maneira que podia. Era outra mensagem de Varadin, aquela cifra secreta de Niall, escrita em garranchos finos, cobrindo a tira de papel bem fino. Quase queimou a mensagem sem ler, até que um detalhe bem no fim do bilhete chamou a atenção. Voltando ao começo dos garranchos, foi decifrando a cifra de memória. Queria ter certeza absoluta. Era o mesmo de sempre. Alguma baboseira sobre a Sedai presos em coleiras e estranhas criaturas. Até que, bem no fim, Varadin tinha ajudado Azidin Faizar a encontrar um esconderijo em Tanchico. Mais tarde, ele tentaria tirar Faizar da cidade sem ser reconhecido, mas os predecessores estavam mantendo uma guarda tão cuidadosa que nem um sussurro passava pelas muralhas sem permissão. Niall esfregou o queixo, absorto. Faizar era um dos homens que enviara a Tarabon para ver se ainda poderiam salvar alguma coisa por lá. Faizar não sabia de Varadin, que também não deveria saber nada a respeito de Faizar. Os predecessores mantinham uma guarda tão cuidadosa que nem um sussurro passaria pelas muralhas. Garranchos de um louco. Ele enfiou o papel no bolso e voltou para a antessala. Bauer, qual é a última notícia do Oeste? Entre eles, Oeste sempre significava a fronteira com Tarabon. Nenhuma mudança, milord. As patrulhas que chegam bem a fundo no território de Tarabon não conseguem voltar. O pior problema perto da fronteira são os refugiados tentando atravessar. Patrulhas que chegavam bem a fundo. Tarabon era uma cova cheia de víboras venenosas e ratos infectados, mas... Em quanto tempo você conseguiria mandar um mensageiro a Tanchico? Bauer nem pestanejou. Ele não parecia surpreso nem mesmo se algum dia seu cavalo começasse a falar com ele. O problema é arranjar cavalos novos depois que o mensageiro cruzar a fronteira, milord. Em circunstâncias normais, eu diria 20 dias para ir e voltar. Talvez um pouco menos, num bom passo. Mas agora é o dobro disso. E se tivermos sorte? Talvez seja o dobro só para chegar em Tanchico. Aquela cidade era uma cova que poderia engolir o mensageiro. Nem os ossos seriam encontrados. Bem, o sujeito não precisaria voltar, mas Niall guardou a informação só para si.
Mande providenciar um homem, Bauer. A carta estará pronta em 1 hora. Eu mesmo vou falar com o mensageiro. Bauer assentiu com uma mesura, mas também esfregou as mãos no manto, ofendido. Que ficasse. Havia uma chance muito pequena de concretizar aquilo sem expor Varadin. Precaução desnecessária, se o homem fosse mesmo insano, claro. Mas se não fosse... Revelar a identidade do espião não aceleraria as coisas. De volta às câmaras de audiência, Niall analisou a mensagem de Varadin outra vez, antes de tocar o papel na chama de uma lamparina e vê-lo se queimar. Amassou a cinza entre os dedos. O senhor capitão comandante dos Filhos da Luz sempre seguia 4 regras para lidar com as informações que recebia. Nunca fazer planos sem saber o máximo possível sobre o inimigo. Nunca hesitar em mudar os planos quando surgisse uma nova informação. Nunca acreditar que sabia tudo e nunca esperar até saber tudo. Quem espera até saber tudo fica sentado na tenda, enquanto o inimigo ateia fogo na lona. Bom ensinamento. Niall respeitava suas próprias regras. Só as deixara de lado uma vez na vida, seguindo uma intuição. Tinha sido em Jamara, onde, por nenhuma razão além de um comichão no fundo da mente, destacara 1/3 do exército para vigiar montanhas que todos diziam ser intransponíveis. Enquanto manobrava o restante das forças para esmagar os murandianos e altaranos, um exército ilhanense que supostamente estava a 100 milhas dali se abateu sobre o destacamento, vindo daquelas passagens intransponíveis. Só pôde bater em retirada sem ser esmagado por ter seguido aquela intuição. E ali estava, outra vez, a mesma comichão. Eu não confio nele, declarou Tallanvor com firmeza. Ele me lembra um jovem trapaceiro que encontrei certa vez em um festival. O camarada tinha uma cara de bebê inocente. Conseguia olhar qualquer um nos olhos e ainda sorrir enquanto escondia a carta marcada na manga. Daquela vez, Morgase achou até fácil controlar o gênio. O jovem Peter tinha relatado que o tio finalmente conseguiria dar um jeito de tirá-la sem ser vista da Fortaleza da Luz. Ela e os outros. Os outros é que tinham sido problemas até então. Já fazia tempo que Thorin Barshaw declarara que conseguiria tirá-la de lá sozinha. Mas Morgase não deixaria seus companheiros para trás, à mercê dos mantos brancos. Não deixaria nem mesmo Tallanvor. Compreendo que você se sinta assim, respondeu ela de forma indulgente. Só não vá deixar que esses sentimentos atrapalhem. Algum ditado que se encaixe nessa situação, Lynne? Algo que possa ajudar o jovem Tallanvor a lidar com seus sentimentos? Luz. Por que sentia tanto prazer em provocá-lo? O homem estava sempre a um passo da traição, mas ela era sua rainha? Não. Recusava-se a concluir o pensamento. Lynne estava sentada perto das janelas, onde enrolava um novelo de lã azul da meada, embolado nas mãos de Brienne. Pete me lembra aquele rapaz que foi ajudante de cavalariço um pouco antes de você ir para a Torre Branca. Aquele que engravidou 2 moças e foi pego tentando fugir da mansão com uma saca cheia das pratarias da sua mãe. Morgase comprimiu o maxilar, mas nada estragaria sua diversão, nem mesmo o olhar de Brienne, que parecia achar que também devia ter permissão de opinar. Pete se deleitara com a fuga iminente de Morgase, em parte, claro, porque parecia esperar algum tipo de recompensa do tio, ou ao menos era o que dava a entender com alguns de seus comentários, algo sobre se redimir de um fracasso em casa. Bem, o jovem só faltou sair dançando quando Morgase concordou com o plano que tiraria todos da fortaleza naquele mesmo dia e os veria fora de Amador no pôr do sol do dia seguinte. Iriam para longe de Amador, a caminho de Gjaldan, onde arranjariam soldados que não tentariam tirar vantagem de Andor. 2 dias antes, o próprio Barshaw tinha ido discutir o plano com ela. O sujeito narigudo e atarracado viera disfarçado de um lojista que fazia a entrega de agulhas de tricô e um novelo. O homem tinha olhar colérico e boca zometeira,
mas suas palavras saíram com um respeito satisfatório. Difícil acreditar que aquele era o tio de Peter, sendo os dois tão diferentes, e ainda mais difícil aceitar que o homem era mercador. Ao fim das contas, o plano era de uma simplicidade maravilhosa, ainda que não fosse muito digno, e só precisava de uma quantidade suficiente de gente no exterior da fortaleza para dar certo. Morgase sairia da Fortaleza da Luz enterrada no fundo de uma carroça, cheia de refugos da cozinha. Agora vocês todos já sabem o que fazer, anunciou, contanto que ela permanecesse em seus aposentos. Seus acompanhantes podiam se deslocar com uma liberdade considerável, e tudo dependia disso. Bem, nem tudo, mas todas as fugas que não há dela. Line, você e Brienne têm que estar no quintal da lavanderia quando o sino soar a hora mais alta. Line aqueceu, complacente, mas Brienne apenas a encarou, em silêncio, com um olhar de reprovação. Já tinham repassado aquilo quase 20 vezes. Ainda assim, Morgase não permitiria que alguém acabasse sendo deixado para trás por algum erro bobo. Talanvor, você deixará a espada para trás e vai esperar na estalagem chamada o Carvalho Espinho. O homem abriu a boca para protestar, mas ela se antecipou, firme. Já ouvi suas argumentações. Você vai conseguir outra espada. Se deixar a arma aqui, vão pensar que você pretende voltar. Talanvor fez cara feia, mas assentiu. Langwin vai esperar na estalagem a cabeça dourada. E Bazel na... Uma breve batidinha na porta, e ela se abriu o suficiente para dar acesso à cabeça quase careca de Bazel. Minha rainha, tem um homem, um filho... Ele olhou por cima do ombro para o corredor. É um questionador, minha rainha. Talanvor levou as mãos ao punho da espada, claro, e só as tirou de lá depois de Morgase gesticular 2 vezes e olhar de cara feia para ele. Deixa-o entrar. Quase conseguiu manter a voz calma, mas sentia um frio tão intenso na barriga que era como se tivesse engolido um bloco de gelo. Um questionador? Sempre que a situação estava prestes a piorar com a mesma rapidez com que começara a melhorar? Um sujeito alto de nariz aquilino empurrou Bazel para fora do caminho e fechou a porta na cara dele. O tabardo branco e dourado com o cajado carmesim despontando no ombro indicava sua patente de inquisidor. Morgase não conhecia Einor Saren pessoalmente, mas já tinha apontado o sujeito para ela na rua. Ele projetava uma segurança inabalável. Você foi convocada pelo senhor capitão comandante, anunciou o sujeito tranquilo. Você virá agora mesmo. Os pensamentos de Morgase se tornaram um turbilhão. Já estava acostumada a ser convocada. Niall nunca ia até ela, agora que a tinha como refém na fortaleza. Chamada a comparecer perante o homem para mais um falatório sobre seu dever para com Andor, ou para o que supostamente seria uma conversa amigável, em que Niall tentaria provar que só estava agindo de acordo com os interesses dela e de Andor. Estava acostumada com isso, mas não com aquele tipo de mensageiro. Se ele estivesse sendo entregue aos questionadores, não haveria subterfúgios. A Azunal enviaria homens suficientes para arrastá-la dali e levar todos os seus companheiros junto. Morgase falara brevemente com o líder dos questionadores e o homem lhe dera calafrios. Por que tinham enviado um inquisidor para convocá-la? Expôs sua dúvida e Saren respondeu com o mesmo tom de voz gélido. Eu estava com o senhor capitão comandante e já ia passar aqui por perto. Já terminei o que tinha que fazer, agora vou levá-la até ele. A senhora é uma rainha, afinal, e merece o devido respeito. O homem falou aquilo tudo com um ar meio aborrecido, um tanto impaciente, até que no final um quê de zombaria e ironia brotou em sua voz, que em nenhum momento perdeu a frieza. Muito bem, concordou ela. Devo acompanhar, minha rainha? Talanvor fez uma mesura formal. Ao menos demonstrava deferência quando havia alguém de fora por perto. Não. Levaria Langwin em vez dele. Não, nada disso. Levar qualquer um dos homens faria parecer que Morgase achava que precisava de guarda-costas.
Sarin a apavorava quase tanto quanto a Zunawa, mas não permitiria que o homem notasse nem o menor sinal de seu receio. A rainha abriu um sorriso casual e tolerante. Tenho certeza de que não preciso de nenhuma proteção aqui. Sarin também sorriu, ou ao menos sua boca se abriu em um sorriso, mas parecia estar rindo dela. Do lado de fora, quando Bazel e Langwin lhe lançaram olhares temerosos, Morgase quase mudou de ideia quanto a levar um acompanhante. E teria mesmo mudado se não tivesse se pronunciado contra lá dentro. Bem, dois homens não tinham como protegê-la. Se aquilo de fato fosse alguma armadilha, e mudar de ideia seria uma demonstração de fraqueza. E ela, com certeza, se sentiu fraca enquanto avançava pelos corredores de pedra ao lado de Sarin, mas não parecia em nada como uma rainha. Não mesmo. Talvez gritasse como uma pessoa qualquer, se os questionadores a trancassem em suas masmorras. Bem, não havia talvez nesse caso. Não era tolo bastante para acreditar que a carne da realeza era diferente de qualquer outra, numa situação como aquela. Ainda assim, seria quem era enquanto a situação permitisse. Usando toda a sua força de vontade, tratou de ignorar o bloco de gelo na barriga. Sarin a conduziu até um pequeno pátio de lajotas, onde homens de peito nu golpeavam postes de madeira com a espada. Aonde vamos? Perguntou ela. Este não é o mesmo caminho que fiz das outras vezes para o gabinete do senhor capitão comandante. Ele está em outro lugar? Eu peguei o caminho mais curto, retrucou o homem com aspereza. Tenho os assuntos mais importantes para tratar do que... Ele não concluiu a frase nem diminuiu o passo. Morgase não teve opção senão segui-lo corredor adentro, passando por fileiras de quartos compridos cheios de cátares estreitos de homens, a maioria de peito nu ou vestindo ainda menos. Manteve os olhos fixos nas costas de Sarin, formulando as frases duras que pretendia dizer a Niall. Eles cruzaram a um pátio de estábulo arfedendo a cavalos de esterco, onde um ferrador manipulava as patas dos cavalos a um canto. Depois, percorreram mais um corredor de casernas, depois outro, onde as cozinhas de um dos lados emanavam um forte aroma de ensopado no fogo, até que chegaram a outro pátio. Morgase ficou paralisada. Um cadafalso alto e comprido repousava no centro do pátio. 3 mulheres e mais de 10 homens estavam sobre ele, as mãos e os pés atados, os nós apertados em volta dos pescoços. Alguns choravam copiosamente, mas a maioria apenas parecia aterrorizada. Os 2 últimos homens na extremidade oposta eram Thorbin Barshaw e Pater. O rapaz estava só de camisa, em vez do casaco vermelho e branco que Morgase mandara fazer especialmente para ele. Pater não estava chorando, mas seu tio, sim. Pater parecia horrorizado demais para as lágrimas. Pela luz! Bradou um oficial manto branco, e outro empurrou uma alavanca comprida na ponta do cadafalso. Os alçapões abaixo de cada pessoa se abriram com estalos ruidosos, e as vítimas sumiram de vista. Algumas das cordas estiradas tremeram enquanto os homens e as mulheres nas extremidades se engasgavam e perdiam a vida, sem a piedade da morte rápida por um pescoço quebrado. Pater foi uma das mortes lentas, e a fuga tão bem orquestrada de Morgase morria com ele. Talvez devesse ter ficado preocupada com o rapaz enquanto estava por si própria, mas só conseguia pensar na fuga, na saída da armadilha em que ela própria se metera. Estava presa, e Andor estava ali junto com ela. Sarin a encarava, e estava óbvio que esperava que a rainha fosse desmaiar ou vomitar. Tanta gente de uma só vez? Perguntou, orgulhosa do equilíbrio em sua voz. A corda de Pater parara de se agitar. Só balançava devagar para um lado e para o outro. Não haveria fuga. Enforcamos amigos das trevas todos os dias, respondeu Sarin seco. Em Andor você talvez os liberte depois de um simples sermão. Nós não somos indolentes. Morgase retribuiu o olhar do homem. O caminho mais curto é...
Então aquela era a nova tática de Niall. Não ficou surpreso por não ouvir nenhuma menção ao seu plano de fuga. O senhor capitão comandante era sutil demais para isso. Morgase era uma hóspede de honra, e Peter e seu tio tinham sido enforcados por acaso por algum crime que nada tinha a ver com sua presença ali. Quem seria o próximo a ir para a forca? Langwin ou Basel? Line ou Talanvor? Estranho, mas pensar em Talanvor com uma corda no pescoço doía ainda mais do que pensar em Line na mesma situação. A mente pregava peças bem peculiares. Vislumbrou a Azunal por cima do ombro de Sarin, encarando-a de uma janela que dava para o cadafalso, olhando diretamente para ela. Talvez aquilo fosse obra dele, não de Niall. Não fazia diferença. Não podia permitir que sua gente morresse à toa. Não podia permitir que Talanvor morresse. Peças bem peculiares mesmo, as que a mente pregava. Arqueando a sobrancelha em uma expressão de deboche, ela declarou, em uma voz suave e nem um pouco afetada pelo que acabara de ver. Se a cena o deixou de pernas bambas, acho que podemos esperar até você recobrar suas forças. Que a luz permitisse que não vomitasse. Sarin fechou a cara, deu meia volta e saiu andando. Morgase seguiu em um passo imponente, sem olhar para a janela de Azunawa e tentando não pensar no cadafalso. Talvez fosse mesmo o caminho mais curto, já que, no corredor seguinte, Sarin a conduziu por um lance de escadas bem íngremes que a deixaram na câmara de audiências de Niall mais depressa do que ela se lembrava de ter chegado nas outras vezes. Como de costume, Niall não se levantou e não havia cadeira para ela, de forma que era obrigada a ficar de pé diante dele, feito uma peticionária. O homem parecia distraído, sentado em silêncio, encarando-a sem parecer enxergá-la. Niall vencera. Não estava nem olhando para ela. Ficou irritada com aquilo. Luz. O homem tinha vencido. Talvez devesse voltar para seus aposentos. Se mandasse Talanvor, Langwin e Basel atirarem de lá à força, os homens tentariam. Iam morrer, assim como ela. Morgause jamais empunhara uma espada, mas, se desse essa ordem absurda, pegaria em uma. Ela morreria e Elaine ocuparia o trono do leão, assim que Altor fosse tirado de lá, claro. A Torre Branca cuidaria para que Elaine ficasse com o que era dela. A torre. Se a torre garantisse o trono para sua filha. Parecia loucura, mas confiava ainda menos na torre do que em Niall. Não. Precisava salvar Andor por conta própria, mas haveria um preço. E esse preço devia ser pago. Teve que forçar as palavras a saírem. Estou pronta para assinar seu acordo. Niall nem pareceu ouvir. Então piscou e, logo depois, de repente, soltou uma risada irônica e balançou a cabeça. Aquilo também a irritou. Fingir surpresa. Não tinha tentado fugir. Era uma hóspede. Como queria ver aquele homem pendurado no cadafalso. O senhor capitão comandante agiu tão depressa que Morgase quase duvidou de sua apatia de momentos antes. Em poucos instantes, mandou entrar o secretário caquético, trazendo um longo pergaminho com tudo já escrito, e até uma cópia do selo de Andor, tão bem feita que nem ela conseguiria distinguir do selo original. Mesmo não tendo escolha sobre assinar ou não, fez questão de ler os termos. Um contrato de adesão. Não havia nada diferente do que esperara. Niall lideraria os mantos brancos na retomada do trono. Mas havia um preço, ainda que no acordo não fosse apresentado dessa maneira. 1000 mantos brancos se aquartelariam em residência permanente em Kemenin, com seus próprios tribunais, e sem se sujeitar à lei de Andor, além de a ordem de mantos brancos passar a ser considerada igual à guarda da rainha, e com o mesmo poder por toda Andor. Poderia levar a vida inteira para desfazer aquele acordo, e também a vida de Elaine, mas a alternativa era Altor levar o trono do leão como troféu. Se alguma mulher voltasse a reinar ali, seria Elênia, Naean, ou alguém dessa estirpe, e apenas como fantoche de Altor.
Era isso, ou Elaine como fantoche da torre, e não conseguia se convencer de que podia confiar na torre. Assinou seu nome com caligrafia precisa e pressionou o selo falso na cera vermelha que o secretário de Nial pingou ao pé da página. O leão de Andor cercado pela coroa de rosas. Pronto. Era a primeira rainha a aceitar soldados estrangeiros em solo andoriano. As leis. A pergunta saiu com mais dificuldade do que imaginara. As legiões partiram em quanto tempo? Nial hesitou, encarando a mesa à frente. Não havia nada ali além de caneta e tinta, uma tigela de pó de pedra pomes e um toco de cera de selagem recém-queimado, como se ele tivesse acabado de escrever uma carta. O homem rabiscou a própria assinatura no acordo e cravou seu selo, um sol fulgurante em cera dourada. Então, entregou o pergaminho para o secretário. Guarde na sala da documentação, Bauer. E receio que eu não vá conseguir avançar tão rápido quanto esperava, Morgase. Preciso considerar algumas questões que vêm se desenrolando. Mas não precisa se preocupar. É só uma questão de como se deslocar melhor nas áreas que não têm relação com Andor. Insisto que veja esse pequeno adiantamento apenas como um tempo a mais para que eu possa desfrutar de sua companhia. Bauer fez uma reverência graciosa, ainda que um tanto austera, mas Morgase teve a impressão de que o homem estivera prestes a encarar Nial com alguma surpresa. Ela mesma por pouco não ficou boquiaberta. O homem a pressionara sem parar desde que ela chegara ali. Mas agora tinha outras questões a considerar. Bauer saiu apressado, como se temesse que Morgase fosse tentar pegar o documento de volta e rasgá-lo. Mas não poderia estar mais enganado. Ao menos não haveria mais enforcamentos. Tudo mais seria resolvido quando fosse possível. Um passo de cada vez. Sua resistência tenaz acabara falhando, mas agora tinha tempo de novo. O tempo era uma dádiva inesperada que não podia ser desperdiçada. Então ele queria o prazer de sua companhia? Morgase abriu um sorriso caloroso. Eu sinto como se tivesse tirado um grande peso dos meus ombros. Ora, o senhor joga pedras? Sou conhecido como um jogador razoável. O sorriso em resposta foi primeiro de surpresa, depois de animação. A rainha ruborizou, mas conseguiu se controlar para não demonstrar raiva. Talvez fosse melhor Nial achar que a tinha derrotado. Ninguém vigiava o inimigo combalido com tanta atenção, nem o mantinha em tão alta conta, e, se ela tomasse o cuidado, poderia começar o processo de recuperar aquilo que abrira mão antes mesmo de soldados de Nial deixarem a Madícia. Morgase tivera um excelente professor no jogo das casas. Bem, tentarei não ser uma adversária tão ruim, caso o senhor aceite jogar. Ela era bem mais que razoável no jogo das pedras, e talvez fosse até mais que uma boa jogadora, mas teria que perder, claro. Bem, não podia perder tão feio a ponto de deixá-lo entediado. Odiava perder. Franzindo o senho, a Azunal tamborilava os dedos no braço coberto de douraduras na cadeira. Acima de sua cabeça, no espaldar, fora entalhado um cajado de pastor trabalhado em laca brilhante sobre um disco branco. A bruxa ficou surpresa, murmurou. Salin respondeu como se aquilo fosse uma acusação. Os enforcamentos afetam mesmo algumas pessoas. Aqueles amigos das trevas foram apanhados ontem, pelo que eu vi. Estavam entoando algum catecismo para a sombra quando Tron arrombou a porta. Eu até perguntei aos filhos que os capturaram, mas ninguém pensou em tentar descobrir se algum deles tinha relação com ela. Pelo menos o homem conseguiu evitar remexer os pés, permanecendo com uma postura tão ereta quanto era apropriado para um integrante da Mão da Luz. A Azunawa dispensou as explicações com um discreto aceno. Claro que não havia relação entre ela e aqueles condenados à forca. Afora o fato de que Morgase era uma bruxa e aqueles eram amigos das trevas. A bruxa estava na Fortaleza da Luz, afinal. Ainda assim, estava incomodado.
Nial me mandou buscá-la como se eu fosse um cachorro, reclamou Saren. Quase vomitei tudo que tinha no estômago só por estar tão perto de uma bruxa. Minhas mãos chegaram a tremer de vontade de agarrar a garganta da maldita. Azunawa não deu ao trabalho de responder e mal escutou. Claro que Nial odiava a mão. A maioria dos homens odiava o que temia. Não. Seus pensamentos estavam voltados para Morgase. A mulher não era fraca, não mesmo. Tinha conseguido se defender bem de Nial, e ainda mais quando a maioria teria desabado logo depois de entrar na fortaleza. A mulher arruinaria parte dos planos dele se acabasse se mostrando fraca, afinal. Já tinha todos os detalhes na cabeça, cada dia do julgamento dela, com embaixadores de cada terra que ainda era capaz de enviar um, até que Morgase enfim fizesse sua confissão dramática, arrancada com tanta habilidade que ninguém encontraria nenhum vestígio em seu corpo. Então viriam as cerimônias de execução. Um cadafalso especial só para ela, a ser preservado posteriormente para marcar a ocasião. Vamos torcer para que ela continue resistindo a Nial, afirmou, abrindo um sorriso que alguns definiriam como brando e devoto. Nem mesmo a paciência de Nial poderia durar para sempre. Ao final, ele teria que entregá-la à justiça.